Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Adonai Elohi, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Terezinha. Ainda bem que encontraram o livro certo, não? Senão estava procurando o livro até agora. Ainda bem, né? Mais tarde eu vou ver onde é que fica esse livro aí. Estamos na 8ª da Páscoa, ainda é Páscoa, hoje é Páscoa, né? Olha para quem está do seu lado e diga assim: Feliz Páscoa.
Hoje é Páscoa. São 8 dias da Páscoa. Mas não tem ovo nem chocolate não, viu? Mas tem Páscoa, viu? Se quiser me dar, tem que ser sem açúcar. Eu sou pré-diabético. E muito feliz, viu? Muito feliz. Mas não dei ovo não, negócio de ovo de Páscoa não existe não. Negócio de coelho, ovo de Páscoa. E tem a festa da misericórdia, como eu falei para vocês. O evangelho de hoje é muito bonito, né? É o evangelho de Jesus Cristo, segundo João. É de Jesus, não é de João não, é de Jesus. João escreveu, mas é Jesus, o evangelho. Por isso que eu não posso acrescentar nada, nem tirar. Eu posso pedir o Espírito Santo que me ilumine para interpretar, só isso. Mas não posso acrescentar uma vírgula, nem tirar. Por quê? É de Jesus, não é meu? Então, 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, aqui tem duas coisas, porque o dia para o judeu começa com a noite. Então hoje já é segunda-feira para eles. Quando ele fala ao anoitecer daquele dia, se for noite de domingo, não é mais domingo, é segunda. E se for noite de sábado, já é domingo. Porque o dia para o judeu começa com a noite. A noite para eles é mais importante que o dia. O primeiro da semana, então, era domingo. Era na noite, entre a noite de sábado, né, e a manhã de domingo. Estando fechadas por medo dos judeus, os discípulos estavam com medo. Aqui, ó, medo dos judeus. Eles estavam tudo dentro de uma sala, que hoje lá em Jerusalém se chama de cenáculo. Eles estavam trancados dentro de uma sala lá, com as portas tudo fechadas. Estavam com medo. Medo do quê? De morrer, como Jesus morreu. Então, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, viu como era tudo medroso. Jesus entrou. Pode fechar as portas que quiser, né? Ele quiser entrar, ele entra. Ele é espírito. Não, esse negócio de espiritismo aí, que isso é mentira. Esse negócio de dar a mão, invocar morto, morto não vem não. Mas não vem mesmo. Ali é o cão, fantasiado de gente, né? É. Mas Jesus entrou. Sabia que eles estavam lá e entrou. Se colocou no meio deles, bem no meio. E disse, já disse várias vezes, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Diga aí, Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. Aí vocês sabem hebraico. Fico feliz, né? Vão aprendendo devagarzinho. Jesus deseja a paz. Por quê? Porque eles não tinham paz. O mundo hoje também não tem paz, está em guerra. Nossas casas muitas vezes não têm paz, nós não temos paz, muitas vezes. Essa paz que ele deseja é o Espírito Santo, ele vai já dizer. E a gente só consegue através da confissão, da comunhão, da oração, da caridade. Quem vive assim dos mandamentos, quem vive os mandamentos, tem paz. Quem não vive, tem não. Por isso que o mundo hoje é muito inquieto, as pessoas são inquietas, porque elas não têm paz. Aí elas ficam procurando coisa fora. A paz não está fora, a paz está dentro de nós. Não é dinheiro que compra, não é poder, não é prazer, nada disso traz, pelo contrário, isso tira a paz. Porque gera o pecado, aí piora a situação. A paz que ele dá, a gente sente hoje na confissão, na comunhão, na vivência do sacramento e do mandamento. Tem outro jeito? Não. Você não encontra, não. Pode correr onde você quiser. Pode ir para onde você quiser, não encontra, não. Depois de dizer a paz esteja convosco, ele mostrou as mãos, a mão e o lado. Mão por quê? Para mostrar que era ele. Olha, sou eu fui crucificado. Está aqui as mãos, prego, está aqui o lado que o soldado enfiou a lança. Pronto, sou eu. Porque os discípulos não acreditavam, além de ter medo, não acreditavam.
só depois que ele desejou a paz, que ele mostrou a mão e o lado, que eles se alegraram. Aí eles viram, é o Senhor. E como eles tinham um coração duro, quem? Pedro, João, eles tudinho. Aí eles se alegraram por ver o Senhor. O verbo alegrar é o mesmo verbo que o anjo disse para Maria, haire, que haritomene. Aqui já não é hebraico, aqui é grego. É o verbo se alegrar. É o mesmo verbo. E Maria estava lá com eles. Ela acreditava, eles não. Aí eles se alegraram. Também a alegria é dom do Espírito Santo. Se alegraram por verem o Senhor. Presta atenção nesse verbo ver, porque ele é muito importante nesse evangelho. O verbo ver é importante. Novamente Jesus diz, Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Agora ele acrescenta outra coisa. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aqui ele dá a missão. Primeiro ele chega, eles estão tudo com medo lá na sala e tal. Aí diz a paz, mostra a mão lá, eles se alegram. Diz de novo a paz, agora dá uma missão. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus? Para Jesus dar a vida dele por nós. Então o que é que Jesus está dizendo para ele lá? Vocês têm que dar a vida de vocês pelos outros. Tem que morrer como eu morri, vocês. Em missão. E a igreja até hoje ela vive em missão. O problema é que às vezes se distancia da missão, né? Que não deveria, mas ela vive da missão. Como o Pai me enviou, eu vos envio. O apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer missionário. Sheliach, missionário. Aqueles que são enviados por Jesus para anunciar o reino de Deus e para viver o anúncio. Até hoje a igreja não cumpriu o que Jesus disse, porque 2026 o mundo ainda não foi evangelizado, o mundo todo não. Então até hoje a igreja não fez. Depende de nós, não é só do Papa, do Bispo, do Padre, é de você, todo mundo. A evangelização depende de todo mundo. Depois de ter dito isso, como o Pai me enviou, eu vos envio, soprou sobre eles. Sopro grande. Eu estou velho, não sei soprar com força não, vou tentar. Aí foi fraquinho, né? Eu vou tentar um sopro pior agora. Mais ou menos como isso aqui, ó. Ri de mim agora que eu quero ver. Soprou. Sopro bem forte, como esse aí. Né? Tinha ventilador lá não, né? Mas soprou. O sopro quer dizer o quê? O Espírito Santo. Na Bíblia, o vento, o sopro, o fogo, a água, são figuras do Espírito Santo. Quando ele sopra, ele está enviando sobre os apóstolos o Espírito Santo. Tudo aqui tem um sentido. Depois que dizer que eles estão enviados, né, em missão, sopra sobre eles, envia o Espírito Santo. E fala, recebei o Espírito Santo. Está com medo? Mas agora tem o Espírito Santo, você mais tem medo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Bora repetir? A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E como é que tem igreja aí que diz que o padre não pode perdoar pecado? Está escrito não. Será que eles, né, eles rasgam a palavra, como é, deletam, como é? Está aqui, a quem perdoar, Nosso Senhor está dando poder a eles, aos padres, ao bispo, ao papa, de perdoar pecado. Pronto. Tem gente que diz, não vamos confessar não, que o padre é pecador. É mesmo, mas ele tem o poder de perdoar, porque Deus deu, pronto. Está escrito. Tem igreja aí que não se confessa não. Porque ou não lê, ou não quer ler, ou não entende, ou não sei, eu aqui não entendo, porque está aqui
A quem perdoardes os pecados, vão ser perdoados. E a quem não perdoardes, não serão perdoados. E tem pecado que não tem perdão. É o pecado que a pessoa não se arrepende. Não adianta vir pedir perdão se não está arrependido, não. Aí não tem condição, não. Tem perdão, não. Pode ser o pior pecado que você cometeu. Se você está arrependido e vier, pronto. Confessar, receber o perdão, a penitência, cumprir a penitência, contar o pecado, está perdoado. Se não vier, tá não. Se não tiver arrependido, tá não. É coisa séria, né? Então, ele envia o Espírito Santo, manda em missão, envia o Espírito Santo e diz: vocês, a quem vocês perdoaram os pecados, estão perdoados. E que não perdoaram, não estão perdoados. Pronto, a história podia terminar aqui, mas não termina. Ela continua. E tem um personagem aqui, bem importante. Tomé, chamado Dídimo. Tomé é o nome hebraico, Dídimo é o nome grego dele. Eles tinham o nome hebraico e grego, porque eles eram judeu, hebreu, né? Mas a cultura era grega. Então, tinha o nome grego também. Que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Então só tinham 10 ali com Maria. Porque Judas já tinha morrido, se matado. Tomé não estava, só tinha 10. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Jesus foi, ficou ali e tal, né? Chegou, desejou a paz, tudo isso, aí contou para Tomé: nós vimos o Senhor, tudo alegre, feliz da vida. Aí Tomé disse uma besteira grande. E quando a gente diz uma besteira grande, a gente paga. Ele vai pagar. Se eu não queria ver, a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, não queria ver e botar o dedo dentro da marca do prego, e não puser a mão no seu lado, onde o soldado enfiou a lança, eu não acredito. Tomé tinha fé? Estou perguntando, Tomé tinha fé? Nada. E hoje em dia, será que a gente tem fé? Essa turma aí que só acredita se ver, se tocar. Tem gente que não tem fé, não. E dentro da igreja. Quer ver, não sei o que, não precisa ver, não. Fé ninguém vê, não. Se eu não tocar, para quê? Nosso Senhor está mandando tocar em quê? Então, ele não tinha fé de nada. Ele queria uma prova física, aí não sei o que ele queria. Pois bem, não acredito, falou lá na frente dos outros. 8 dias depois, no outro domingo, então, vamos dizer, isso aqui aconteceu domingo passado, hoje, Jesus volta. Encontravam-se os discípulos de novo, reunidos em casa, na mesma casa. E Tomé estava com eles, agora o Tomé estava. Estando fechadas as portas, olha como os discípulos não tinham fé. Jesus já tinha aparecido e eles de novo estão com as portas fechadas, com medo. Ah, povo de coração duro. As portas representam as portas e o coração. Se tiver com o coração fechado, Jesus não entra. Ele pode até bater na porta, mas ele não entra. Por quê? Porque quem abre a porta sou eu. O coração não é meu. Quem pede perdão sou eu. Se não pedir, não entra. Mas aqui, ele entrou. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele de novo, bem no meio, e de novo disse, terceira vez, Shalom Aleichem. Aí chamou Tomé. Tomézinho, meu filho, fica aqui, vem cá. E disse a ele, põe teu dedo aqui, olha. Não estava querendo botar o dedo. Olha, minha irmão,
Estende tua mão e coloca no meu lado. Eu acho que Jesus falou desse jeito, bem forte. Jesus não tinha voz mansa não, assim, da boca rachada não, ele falava bem forte. E não sejas incrédulo, mas fiel. Você não tem fé? Me conhece não? Não me viu não? Eu não avisei, eu não disse a vocês que eu ia morrer, crucificado, ia ressuscitar? Por que não acredita? Ô carão bom. Não seja incrédulo, mas fiel. Aí o Tomé agora se converte. Meu Senhor Elohai e meu Deus. Meu Senhor Adonai e meu Deus Elohai. Que é muito bonita, aqui é uma profissão de fé. Como Pedro lá, depois que o galo cantou, ele também se arrependeu. O Judas se enforcou. Meu Senhor e meu Deus. Você vê que os apóstolos eram pessoas comuns, como nós. Um nega, um trai, um não acredita, quer tocar, quer ver, não sei o quê. É tudo gente assim, comum. Eles vão se converter depois de Pentecostes. Nem aqui não, aqui não vai se converter ainda não, depois de Pentecostes. Aí Jesus responde a ele: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Tem aqueles que viram e não creram, os judeus da época. Tem aqueles que viram e creram, os apóstolos, depois que viram, né? Tem aqueles que não viram e creram, nós. E tem aqueles que para acreditar tem que ver. Hoje tem uma ruma. Tem gente que não tem fé. Não tem fé. Precisa de emoções, sei lá o quê, de sinais para acreditar. Se você é desse que precisa de um sinal para acreditar, você não tem fé não. Pode pedir porque você não tem não. Peça, porque fé não é isso não. A fé é você acreditar sem ver. Eu nunca vi ninguém ressuscitado, mas eu creio na ressurreição, né? Creio que eu vou para lá, sei que é graça de Deus, mas nunca vi ninguém ressuscitado. Vi gente doente, que é desenganado, ser curado. Eu vi. Mas a minha fé não se baseia nem nisso, não. Simplesmente eu creio em Nosso Senhor. Pronto. Porque está aqui, eu creio. Se não acreditar no que está aqui, não tem fé. Não tem fé. E muitos não têm fé, porque precisa de sinal disso, daquilo, não sei o quê. Não precisa tocar nem ver. Basta acreditar. Nós vamos ver depois, lá, não aqui. Aí termina assim. Então ele diz: acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Então, nós somos bem-aventurados. Não é só Maria que é bem-aventurada não, como diz a Isabel, bendita és tu entre as mulheres. Nós somos benditos se acreditar, sem ver. Né? Mas a nossa fé se alimenta pela palavra, pelo mandamento, pelo sacramento, pela confissão, pela comunhão, pela caridade. É assim que a nossa fé se alimenta. Senão não crê, vai perdendo a fé. Muitos perderam a fé ao longo do caminho. Deixar de rezar, deixar de vir à igreja, deixar de ler a Bíblia. Então pronto, vai perder. É o maior tesouro que nós temos, é a fé. Sempre digo aqui, quando eu nasci, o Brasil 90% era católico, 95%. Hoje nem 50% é. Foram perdendo a fé. Né? Da minha geração, muitos perderam a fé. Ou porque não tiveram uma boa catequese, eu tive, né? Perderam. Às vezes entra no movimento da igreja, fica naquele fogo, depois se afasta, perde a fé. Porque a fé não é emoção. As pessoas confundem emoção com fé. Fica com raiva que eu vou dizer não, mas eu vou dizer. A missa não é um show. Né? A missa não é show, não. Tem padre aí que transforma a missa num show.
sem querer falar dos padres, né? Mas não é show. O show é um show. No show a gente se emociona, chora, não sei o quê. A missa, não. A missa é um mistério da cruz de Nosso Senhor. A missa é fé. A missa mais simples do mundo, de um padre com 99 anos, a missa bem simplesinha, de meia hora, é missa. Vale mais do que um show missa. Porque a missa não é show. Se quiser ficar com raiva, pode ficar. Para mim, altera pouco do que eu estou dizendo. Pois bem, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Aí termina assim: Jesus realizou muitos outros sinais. Esse aqui foi um sinal, ele aparecer. A ressurreição é um sinal, que é o maior sinal, diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Então, muitas curas, milagres, e João não fala de cura, milagre, não fala de sinais, que são curas e milagres, na verdade, mas para João o nome é sinal, para os outros é cura, né? Mas muita coisa ele fez que não estão escritas aqui, mas a gente fala do que está escrito, porque se não está escrito, como é que eu vou falar? Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Pronto, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu tenho que fazer é acreditar que Jesus é o Cristo, sem ver, sem tanta emoção. Pode sentir também, às vezes sente, chorar, pode, mas a fé não é emoção, a fé é acreditar. O Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então aqui tem duas coisas. Primeiro, eu tenho que acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e depois eu tenho que viver. Crendo é viver. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Se você quiser andar de bicicleta e nunca subir numa bicicleta, não vai aprender nunca. Pode pegar no YouTube aí, ensinando a andar de bicicleta. Se você não pegar uma bicicleta e subir, não vai aprender, acabou. Como é que eu vivo a fé? Vivendo. Mas eu dei as pistas: confissão, comunhão, oração, caridade, jejum, leitura da palavra, mandamento, sacramento. É assim. Ficou entendido? Para frente. Aí tem os Atos dos Apóstolos, 2, 42 e 47. Pronto, aqui nos Atos, todos esses dias nós vamos ler o livro dos Atos. Aqui nos Atos, aqui eles já estão convertidos, porque aqui é depois de Pentecostes. Esse povo todinho lá, os 10, só vão ter coragem, os 11, depois de Pentecostes, que vem o Espírito Santo com força mesmo. Não é nem um sopro não, que é um vendaval, vem língua de fogo, né? Ele se converte aqui, Pentecostes. Aí Pedro, ele curou aquele aleijado, paralítico, né? Aí, então diz assim: quando ele curou, os judeus prenderam Pedro e João. Como prenderam Jesus? Queriam matar os dois. Os que haviam se convertido, 5.000 se converteram pela pregação de Pedro. E Pedro era um caba medroso. Então, imagina, um caba medroso começou a pregar aí no meio do mundo. E os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir. Então aqui ele vai falar, é muito bonita essa leitura, ele vai falar da primeira comunidade cristã. Hoje nós temos a paróquia aqui é uma comunidade cristã, né? Vamos ver como era a primeira comunidade cristã, logo depois da conversão deles. Os que haviam se convertido, então, eles tinham se convertido, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Então eles se reuniam, primeiro eles se converteram, aí eles se reuniam para ouvir o ensinamento dos apóstolos, como vocês estão aqui escutando, padre, né? Estava escutando o ensinamento dos apóstolos. Na comunhão fraterna, que é a missa, né? Não tinha missa como essa não, era mais simples. A comunhão fraterna era a Eucaristia. Então ele se reuniu para ouvir a homilia, né, dos apóstolos, como o padre está falando. Na comunhão fraterna, até agora é parecido com a gente, né? Na fração do pão, esse pão tanto é a Eucaristia, como eles distribuíam o pão para os pobres lá. Tinha a homilia,
tinha Eucaristia, depois eles faziam caridade. Como aqui também, por enquanto, nós estamos fazendo, tudinho. E nas orações. Então, eles se converteram, eles eram perseverantes em escutar a pregação dos apóstolos, o padre está pregando, na comunhão fraterna, eles eram irmãos, em comunhão, na fração do pão. Nosso Senhor hoje está me dando paciência. Nosso Senhor hoje está me dando paciência. Partir um pão e a Eucaristia, né? Pastor, vai lá, manda ele parar com essa zoada aí. Não, eu vou. Não, eu vou. E nas orações. Eu acho que ele pensa que a gente é surdo aqui. E todos estavam cheios do temor de Deus. Eles não tinham medo de Deus, não. O temor não é medo, não. O temor é você não querer ofender a Deus. É você não querer pecar. Isso é o temor. Ninguém tem medo de Deus, não. Mas eu não quero pecar. Esse é o temor de Deus. E por que eles tinham temor? Porque eles viram prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Eu já disse aqui, eu já vi 4 milagres, né, com o sacramento. Já falei aqui, dizer de novo, para quem não escutou, uma mulher de, quantos anos ela tinha? 2009. Sei lá, 40, 50 anos. Ela teve 3 AVC, fez 3 cirurgias na cabeça, saiu da última cirurgia numa cadeira de roda, hoje está andando. O médico disse que ia morrer. Ou morria ou ficava aleijado. Está andando, está boazinha. Qualquer dia eu trago ela aqui. O outro teve uma parada cardíaca, ficou 3 tempo aí desacordado. O médico, doutor Anage, disse, não escapa não. Está bonzinho. O sacramento da unção. Tudo isso foi a unção dos enfermos. Né? Outra, uma mulher, uma menina de 30 anos, assim, menina, mulher de 30 anos, usou esse DIU aí a mãe dela, médica, ela estava na UTI, eu tive que entrar todo com luva e tudo, e com aquele negócio, que o perigo de contaminação era grande lá, né? E a mãe mesmo disse, padre, não escapa não. A mãe dela, que era médica, escapou. Aí um dia ela saiu da UTI. E uma menina que eu também disse que a menina, a família é rica, dono de hospital aqui em Fortaleza, que ia nascer e morrer. A mãe já tinha ido para os Estados Unidos, para todo canto. Feito o exame aí, e não, aí vai nascer e vai morrer essa menina aí. Tem 5 anos a menina foi batizada, tem 5 anos. Eu já vi 4 milagres, né? Mas não fui eu não, foi o sacramento. E outros, que às vezes a pessoa tem um milagre e não conta, né? Então, quantos aí aconteceu, né? Quantas unções aí que foi dada, a pessoa saiu, né? Foi bem. Então isso aqui ia acontecer, né? O que aconteceu lá acontece hoje. Mas vamos continuar, quero chegar a um ponto aqui. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos. Aí eu me pergunto, nós somos unidos? Pois é. Eles escutavam os apóstolos, tudo bem, aí vocês escutam. Viviam em comunhão fraterna, sim, mais ou menos, tudo bem, na fração do pão, Eucaristia, nas orações, ajudavam os pobres. Mas, aqui diz assim, eles viviam unidos. E nós? E colocavam tudo em comum. Tudo que eles tinham não era deles, era de todo mundo. Nós não vivemos isso. Nós não vivemos. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiu o dinheiro entre todos. Nós não vivemos. Conforme a necessidade de cada um. Ninguém passava necessidade. Não tinha gente sem nada e gente com muito. Lá não tinha não. A igreja não vive isso aqui. Pode me crucificar, eu acho que é bom. Não vive, nós não vivemos. A gente vive tudo marromeno. Do jeito que está aqui, não vive. Mas viviam. Vou ver de novo, vou dizer de novo. Todos que abraçavam a fé viviam unidos. A gente muitas vezes está desunido. Colocavam tudo em comum. Nosso problema hoje, sabe o que é? É egoísmo. Nós queremos tudo para nós. Quando a felicidade não é ter, é ajudar. É colocar em comum. Nós não entendemos ainda hoje.
vendiam suas propriedades. Olha o que eles faziam, vendiam tudo e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. A igreja está longe, nós também. Diariamente, todos frequentavam o templo. Tudo bem, aí vocês vêm, né, para a igreja, pelo menos uma vez por semana, eles iam todo dia, tem gente que vem todo dia. Partia o pão pelas casas, a missa na época era nas casas. Hoje a igreja não deixa mais, era nas casas. E unidos tomava a refeição com alegria e simplicidade de coração. Eles que faziam isso, que vendiam tudo, que não tinha mais nada, tudo era de todos, eles viviam com alegria, pessoal. Eles tinham paz, nós não temos. A maior doença hoje é preocupação, por causa do egoísmo, medo, todo mundo tem medo de tudo. A fobia hoje, medo. Por quê? Porque não tem paz, não vive isso aqui. Se preocupa só consigo mesmo. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Viviam louvando a Deus. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Era assim que eles viviam a fé, nós não vivemos. Pronto. Os santos viveram isso, os santos. São Francisco largou tudo. Santo Antão, 17 de janeiro. Mesma coisa, ele entrou na igreja e escutou, vai, vende tudo que tu tens. Ele vendeu uma parte, deixou para a irmã. Aí depois escutou outra coisa, vendeu tudo, botou a irmã dentro do convento. Não sei se a irmã gostou muito não, mas ele fez. Então os santos, que são meio doidos, eles fizeram, mas nós não fazemos não. Então é bom a gente refletir, né? Não vou dizer que você vai fazer ao pé da letra que está aqui, mas é bom refletir, né? Se questionar. Porque mesmo que não faça tudo, alguma coisa pode fazer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.